E aí? E aí, beleza? Vamos trazer uma reflexão hoje com relação à imortalidade e à mortalidade. Somos imortais, mas também somos mortais. Essa questão é bastante maluca, assim, a priori, pra gente, assim, não entender afinco, obviamente, mas pra gente tentar, assim, entender de forma mais pormenorizada essa questão de imortalidade, né, de mortalidade. Afinal somos imortais, mas por que morremos? Por que nós convivemos com morte, né, todos os dias? Enfim. Então, em primeiro momento a gente vai trazer uma questão assim sobre lentes científicas, né? A primeira questão é: qual é a possibilidade de algo simplesmente desaparecer do mapa da existência? A gente sabe que essa questão, ela, ao longo dos anos, né, décadas, até mesmo século, ela vem sendo bastante questionada e é bastante complexo você tirar uma conclusão em definitivo para essas questões. Então a primeira questão que a gente vai assim tentar entender é esse lance de desaparecer para sempre do mapa da existência. Como isso seria possível? Será que isso realmente é possível? E essas questões, obviamente, deixam muitos pesquisadores, pensadores, né, boquiabertos em relação a isso, porque desde Lavoisier, né, o pai da química, quando ele, através dos experimentos químicos, né, ele chegou àquela famosa frase, né, que nada se perde, né, nada se cria, tudo transforma. Então, a partir daí, levantou-se verdadeiros questionamentos, verdadeiros debates com relação a como nada se perde, nada se cria, tudo transforma. Então quer dizer que tudo que existe na existência sempre existiu e que esses elementos constituintes da existência, eles simplesmente vão tomando formas, né? Eles se transformam numa coisa e depois eles deixam de se transformar nessa coisa e volta a ser essência. Qual é essa questão? Quais possibilidades dessa essência desaparecer? Então a gente vai trazer essa questão e eu vou tentar, de uma forma bastante prática, exemplificar essa questão. Para um conceito taoísta, nós podemos relacionar como a não existência que seria infinito. O que seria essa não existência? A não existência seria um elemento que não tem formas. Ele foge de todas as nossas compreensões, né? Ele foge de todas as nossas classificações. Então nós poderíamos chamar essa coisa de um vazio absoluto, ou de um nada, ou de uma essência que não tem forma, mas que é a partir dessa essência que surge todas as formas. Tudo o que a gente compreende, né, no fenômeno social, no fenômeno existencial, todas as coisas, cadeira, barata, chinelo, carro, carteira, enfim, todos os objetos, né, todas as formas de energia, tudo que é compreensível a nós, tudo que é tangível, todas essas coisas, esses elementos, eles têm um princípio de uma não forma, de uma essência por trás de todas essas coisas. E como que a gente pode explicar essa essência por trás de todas essas coisas? Vamos a um exemplo bastante prático. Digamos que você está na areia da praia. Gostoso, ainda mais nesse calor, né, meu? Curtir uma praia, show de bola, né, meu? E você está na areia da praia, de repente, você está vendo aquela essência. Vamos chamar aquela areia de essência, né? Porque aquela coisa assim que ela está lá, ela tem a sua beleza por si, mas em primeiro momento ela não tem forma alguma. E aí você, sei lá, com o seu filho, com um amigo, enfim, você resolve esculpir alguma coisa na areia ali. E aí você esculpe um castelo, né? Qual é a essência desse castelo? Seria, obviamente, a areia. E aí você é um escultor, artista de primeira linha. Aí você faz aquele castelo lindo, maravilhoso, né? A partir daí, o que era sem forma, tomou-se uma forma. A forma essa é o castelo. E você resolve, puxa vida, esse castelo ficou tão legal, todo mundo passa, admira o castelo, enfim. Aí você fala assim, não, eu vou colorir esse castelo, eu vou dar um nome, sei lá, vai ser o Castelo do Pôr do Sol. Um nome fictício. Então, o Castelo do Pôr do Sol, ou seja, aquilo que não tinha forma, que era a sua essência, tomou forma de um castelo lindo e maravilhoso, agora ganhou um nome, né? O Castelo do Pôr do Sol, ganhou uma cor, né? Você, sei lá, faz umas pinturas malucas nele lá, enfim, e você fixa aquilo, né? Eu vou deixar isso aqui fixo. Ou seja, aquilo que não era forma,
Agora, né, aquilo que era areia, que era por essência areia, agora tomou a forma de castelo, ganhou nome, ganhou cores. E a partir daí, isso vira um elemento tangível. Então dá pra gente compreender de maneira clara que aquilo que é eterno é aquilo que não tem forma, que é aquilo natural por si mesmo. E que a partir dessa essência surgem as coisas. Num conceito taoísta, ou até mesmo num conceito mais acadêmico com relação à essência de todas as coisas, o surgimento da vida, ele se daria desta forma. Existe uma essência, um potencial por trás de todas as coisas, e a partir dessa essência que não é forma, não é substância, é algo extremamente sutil, a partir de tudo, disso, desse mar, desse imenso oceano, desse potencial, é que surge todas as formas, assim como surge o castelo de areia. E aí, digamos que qual é essa relação da imortalidade e da mortalidade? Vamos lá para o nosso castelinho de areia. Todo mundo sabe que fica muito claro, né? Porque aquele castelo de areia, ele é algo temporal. Ele não está ali, não sempre esteve ali. Houve o trabalho de uma mão inteligente, seria do artista, né? E aí, todos nós sabemos que isso é temporário, porque de repente esse castelo pode acatar uma maré alta, sei lá, um ar bravo, um vento, alguém desavisado passa por cima, ou seja, aquilo que era um castelo maravilhoso deixou de ser castelo. Enfim, então, o que seria mortal em todas as coisas? Seria as formas, né? Os formatos que partem dessa essência seria mortal, como o castelo de areia. Ele está ali, né? Lindo e maravilhoso, só que temporário. Ele não é real. Ele sofre uma ilusão temporária, né? Mas ele não é real. Mas o que é real no castelo, na questão? Seria a areia que o compõe. A areia, o que seria? Seria a essência de todas as coisas. Ou seja, quando esse castelo, porventura, ele é engolido pela maré, ou algum desavisado passa por cima dele, quando esse castelo desmancha, ele realmente deixou de existir? Se a gente parar para compreender esse princípio, até mesmo por trás de todas as coisas, esse princípio filosófico de todas as coisas, se a gente parar para pensar, a gente vai ter um insight de a forma castelo, realmente ele se foi, essa forma temporária. Mas ele em si, por essência, ele permanece. Ou seja, uma hora ele está no sem forma, no vazio absoluto, depois ele toma uma forma, né? E devido às intempéries da própria existência, ele volta a ser o que? Vazio? Ele volta a desaparecer, ou seja, ele desaparece para sempre? Não, ele volta a ser simplesmente a essência. E o que seria essa essência por trás de todas as formas? Essa essência que não é essência. Por que não é essência? Porque é incompreensível, né? É impossível nós captarmos essa questão do não existente, que é por si o eterno, que está além do espaço-tempo, e que é realmente uma entidade tangível por si, assim, que é uma entidade real. Ele é tão real que é impossível da gente conseguir captar tamanha realidade. E que essa realidade nossa, que é a realidade temporal, né, que é as realidades dos castelos, seriam as realidades ilusórias que advêm todos, sem tirar nem pôr, dessa essência. E a gente consegue captar essa ideia de essência através de intuições, através de crenças, seja da religiosa, né, através de questões filosóficas, né. Eu poderia chamar isso de quê? Dessa essência que não é essência, mas é maluca a situação mesmo aqui. Enfim, eu poderia chamar isso, essa forma de espírito, né? Ou eu poderia chamar essa forma, uma linguagem mais moderna, de consciência, ou uma linguagem mais cristã, poderia chamar essa essência de Deus que está por trás de todas as coisas, fazendo com que todas as coisas fluam. Ou seja, Deus seria a areia como um todo da praia. E o castelo seria uma das manifestações de Deus, do Espírito ou da consciência em si. O que é eterno? O que não morre? O que não morre seria a essência. E o que morre realmente? Porque a gente deve admitir esse conceito, porque a gente convive com a ideia de morte. Então, como eu sou eterno, né? Se a gente fazer associação com as formas, a gente vai ter muitas frustrações, porque todo dia a gente convive com morte, né? Apesar, ainda mais essa época de pandemia aí, todo mundo meio apavorado, né? Enfim,
se a gente associa a eternidade com as formas, obviamente a gente vai ficar frustrado. Mas se a gente olha a essência por trás das formas, começa a ficar a coisa muito mais clara. Por quê? A essência por trás das formas é que é real. É a essência por trás das formas que é eterno. E todas as formas advêm dele, mas elas são lapsos temporários, né? Albert Einstein trazia mais ou menos essa questão quando ele dizia sobre a teoria do campo, né? De que todas as coisas que existem no universo, desde as grandes galáxias, as grandes estrelas, né? Até os minúsculos corpos, os átomos, todos esses elementos constituintes e impermanentes, eles nada mais são do que uma perturbação do campo. E aí, para finalizar esse raciocínio, para tocar essa não essência, esse vazio de tudo, porque assim, é inexplicável em primeiro momento. Para tocar isso, certamente, da forma até a essência de todas as formas, existem inúmeros intervalos. Esses intervalos seriam o quê? As escadas da realidade, né? As frequências, as outras dimensões de realidade. Então, seria mais ou menos assim, ó, aquela essência ela vem decaindo. Quanto mais ela decai até os extremos recôncavos do universo, né? Quanto mais decai, mais extremo fica, né? Mais denso fica. E à medida que ela vai caminhando para a não forma, o vazio, que é a grande inteligência, que seria a consciência, o espírito, à medida que vai caminhando através desses intervalos, né? Podemos, para uma concepção mais reencarnacionista, né? Mais espiritualista, podemos dizer através de inúmeras encarnações, né? À medida que a gente vai subindo esses degraus, que a gente vai sutilizando a nossa própria vibração, né? Que a gente vai tomando outras formas, mas que todas essas formas são formas temporárias, obviamente, cada vez que você sobe um degrau a mais, essas formas, assim, dentro do lapso da realidade, elas são mais duradouras. Por exemplo, nessa realidade, qual que é a média de vida se não acontecer nenhum acidente no percurso? Geralmente 70, 80 anos, 90 anos, vamos dizer 100 anos, né? Porque a qualidade de vida está cada vez mais aumentando. Assim, dentro dessa esfera, é mais ou menos a forma em si, ela dura isso, né? Assim, abrangendo mais nós seres humanos. Aí, num patamar acima, ou 2, 3 patamares acima, essas formas, esses castelos de areia, eles são mais permanentes. Todavia, todos eles são assim, impermanentes, temporários. Mas, por exemplo, de repente em outras esferas, em mundos mais evoluídos, essa forma ela pode durar 250 anos, 500 anos, outras esferas podem durar 120 anos, 900 anos. Enfim, porque à medida que vai se sutilizando, vai clareando mais a consciência, mas da não essência, que seria o último grau, né, que seria onde que esse Deus, ou essa consciência, ou esse espírito recolhe todas as coisas, e de onde todas as coisas partem, para chegar nessa última essência, só ela seria real. Dela para baixo, todas as formas que advêm dela, dessa essência, todas as formas são temporárias. Então, mais para deixar essa questão aí, e aí vou deixar assim, mais para reflexão, uma questão daquele texto do Evangelho de João, que eu achei muito interessante, porque eu estava pensando nisso, né? Eu adoro esse tipo de questão. Eu sou um cara assim que eu gosto de ler bastante, eu vejo assim, vários pontos de vistas, mas eu não vejo naquele sentido assim, vamos ver quem é mais verdadeiro do que o outro. Eu gosto de tirar, porque eu acho que de todas as coisas você consegue tirar boas essências. Enfim, e aí eu lembrei daquela passagem, nossa, é uma passagem totalmente maluca, né? Eu costumo dizer que os crentes piram nessa passagem, né? Obviamente que algum evangélico pode até ficar meio bravo comigo, porque às vezes, assim, aquele cara que é mais fanático, às vezes ele tem uma interpretação desse texto e ele não admite uma outra interpretação. Geralmente a pessoa fala que nesse evangelho, sabe, eu vou ler aqui, eu estou com a minha Bíblia, uma biblinha que eu tenho aqui, e aí as pessoas falam que isso tem muita relação com o Filho de Deus, enfim, é uma questão de crença, mas eu vou deixar só para a gente entender esse lance que eu passei para vocês. Lembrando que é apenas mais uma reflexão, é claro que sempre no sentido de deixar a coisa mais clara, mas vamos lá, aquele versículo lá que encontra
é o primeiro capítulo do Evangelho de São João, que é um capítulo até famoso, talvez você já até ouviu, ou já tentou, tipo assim, interpretar essa coisa, que seria, lá, João capítulo 1, o verbo se fez carne. Então, vamos entender lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Dá para entender basicamente, assim, dá para a gente refletir basicamente em cima desse versículo, tudo que eu disse, né? Dizer que aquele lá, no princípio era o verbo, né? O que seria o verbo? No princípio estaria a areia, né? Como não forma, ou seja, tudo estava contido nessa essência, e a partir dessa essência, tudo se formou. E sem essa essência, né, que ele menciona a luz, né? Sem essa essência não é possível haver luz. A luz a gente pode associar com o quê? A luz, vida, movimento, energia. Ou seja, sem a essência, né, sem a areia, é impossível construirmos um castelo, né? Ou seja, necessitamos da essência para construir uma forma, né? Mas antes da essência, tudo já estava na forma. E após a forma, tudo volta para a não forma, para a essência. Não sei se eu consegui ficar claro nessa minha questão. E era só essa questão aí para refletir. Quando você pensa nessa questão, que eu sei que deixa bastante gente confusa, né? Essa questão. Pô, somos mortais, não somos... somos mortais, somos imortais, qual é essa relação? Então, se a gente quiser entender essa relação de imortalidade e mortalidade, a gente tem que refletir que nada do que nós estamos vivendo aqui, embora seja uma experiência incrível para alguns e uma experiência totalmente terrível para outros, embora a gente está vivendo essa experiência, por mais real que ela pareça, porque todas as esferas, elas são tangíveis. Se você estiver em outro nível da realidade, lá também é tão real quanto aqui. Às vezes é até muito mais real, porque é uma realidade mais transcendente do que essa. Enfim, mas todas essas, embora seja uma realidade para você alegre ou triste, todas elas são formas temporárias de uma essência que está contida e envolvida em nós e que tem várias nomenclaturas, né? Mas o nome aqui não é nem interessante, mas poderia chamar, no conceito religioso, uma lente religiosa, poderia chamar, por que não, Deus, Alá, enfim, ou Brahman, né? No conceito científico, por que não campo, éter, né? Ou vácuo quântico. E é uma linguagem mais moderna, né, que seria essa linguagem de consciência, né, por trás de todas as coisas, consciência por trás de todas as coisas, os olhos do observador da realidade que está por trás de todas as formas temporárias. E para finalizar, por que não, o espírito, que seria a essência mais sutil que está contida em todos os seres, né, desde do micro-organismo, desde os núcleos atômicos até nas grandes estrelas, nas grandes galáxias. E que no final, tudo que está contido nele, né, entra até uma concepção hermética aqui, né, de que o todo é mente, que tudo que existe está contido na mente, e que no final, todas essas coisas retém. Ou seja, somos formas de uma essência. E no final de tudo, todos nós voltaremos a ser essa não forma, essa não essência, mas que é a essência de todas as coisas, que é a realidade, que é a grande eternidade. Eu espero que eu tenha contribuído, né, com o meu conceito. E é isso, até uma próxima aí, a gente vai trazer mais vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, né, se você se interessar por essas questões, visita o meu canal lá, se inscreve, sei lá, acompanha a gente. Meu canal é pequeno, sabe, não é aquela coisa assim, até porque eu não faço tanta propaganda, porque eu acho que às vezes a pessoa, sei lá, se ela... É um lance... Eu não sei se é um lance de vibração ou alguma coisa assim. A pessoa, às vezes, ela está passando por lá, ela sente vontade, eu não gosto, tipo assim, de forçar muitas coisas, forçar muita ideia. Mas é interessante quando você sabe que as pessoas estão interagindo, estão, assim, interessando por esse tipo de conceito, mas sempre deixando bem claro, né, que são questões, né, que sempre que é no sentido de somar, otimizar, melhorar. E para não estender mais... É isso aí, grande abraço, felicidades e até uma próxima.